Paz do Senhor, igreja. Amém? Nessa noite, eu queria falar sobre a nossa filiação. Falar um pouquinho sobre paternidade. Eu queria já que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Esse versículo é bastante conhecido, mas eu quero ministrar algo ao seu coração nessa noite, quero liberar algo do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E eu quero começar aqui em Romanos, depois nós vamos dar umas voltinhas, mas quero falar sobre a nossa filiação no Pai. Amém? Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém, todo mundo achou. Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Pulo para o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Agora eu quero que você vá um pouquinho para frente, lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, 1. Passa um pouquinho aí para frente. Gálatas 5, 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurar justificar-vos na lei da graça, decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade?
Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco diferente, leveda toda a massa. Por enquanto até aqui. O Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado muito no meu coração a respeito da nossa filiação, a respeito do nosso entendimento, a nossa compreensão em saber quem nós somos, em saber quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus e o que Deus representa nas nossas vidas. Porque quando nós não temos esse entendimento, quando nós não temos a revelação, o discernimento de quem Deus é na nossa vida, há um espírito que anda sobre as nossas vidas e que distorce tudo aquilo que é de Deus para as nossas vidas. Esse espírito, ele chama-se espírito da orfandade. É um espírito que faz com que você se sinta órfão. É um espírito que faz com que você se sinta abandonado, rejeitado, injustiçado, sozinho, sem ninguém. É um espírito de orfandade que impede você de olhar para Deus e reconhecer Deus como Pai. Ele impede você de acreditar que Deus é um Pai de amor. Ele faz com que você não acredite que Deus é poderoso, que Jesus ressuscitou, me libertou, me curou, me transformou, e eu sirvo e me movimento debaixo de um Pai, de um Deus que é amor, de um Deus que representa amor, de um Deus que tem uma paternidade sobre a vida. E quando nós muitas vezes não temos conhecimento desse Deus como Pai, nós andamos desgarrados, nós andamos debaixo dessa orfandade, debaixo desse sentimento de abandono, debaixo desse sentimento de que nada vai dar certo, de que nada vai para frente, de que eu não consigo nada, eu começo algo, não termino, porque nós não temos a revelação de um Deus que é Pai. E se Deus é Pai, Ele é aquele que me dá destino, Ele é aquele que me dá direção. Então, quando eu tenho a revelação de uma paternidade em Deus, eu não ando sem destino, eu não ando sem direção, eu ando debaixo de um Deus que tem uma paternidade que me direciona em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, em tudo que eu sonho. Eu ando debaixo de um Deus que exerce sobre minha vida paternidade. Eu não sei se você está compreendendo um pouquinho, mas você vai ver onde eu quero chegar nessa noite. Quando nós lemos aqui em Romanos 8,15, a palavra de Deus que nós lemos fala que nós não recebemos dele um espírito de escravidão. Nós não recebemos do Senhor um espírito que nos escraviza, que nos oprime, que traz sobre nós um peso, que traz sobre nós uma carga, que traz sobre nós angústia, amargura, opressão, depressão. Nós não recebemos esse espírito. A palavra de Deus fala que nós recebemos um espírito de vida. A palavra não fala aqui que nós recebemos esse espírito, porque a palavra fala no 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez aterrorizado. Nós não recebemos um espírito para vivermos amedrontados. Nós não recebemos da parte de Deus um espírito para vivermos em incredulidade. Nós não recebemos um espírito da parte de Deus para vivermos com dúvida. Mas ao contrário, nós recebemos o Espírito de Deus para que nós pudéssemos crer que Ele é o nosso Pai e que eu sou filho, eu tenho uma filiação nele. Há uma adoção. Você foi adotado por Ele, você foi escolhido por Ele, você foi chamado por Ele. E quando nós não entendemos, parece simples. Mas quando você não tem a revelação, você não tem entendimento, você até fala, não, Deus é o meu Pai. Mas você não conhece o seu Pai. Por isso você anda com tudo distorcido dentro de você, porque você não conhece o seu Pai. Você apenas declara, não é o Pai, meu Pai, você até canta, Abba, Pai.
Mas quando você tem algo distorcido dentro de você, quando você não caminha debaixo dessa paternidade, é porque você ainda não compreendeu quem é o seu pai, quem é o seu Abba. Que Abba significa pai. E a palavra fala que nós recebemos essa adoção, no qual, a partir do momento que você recebe essa adoção, você passa a clamar ao Abba. Você passa a clamar ao seu pai. Você passa a declarar ao seu pai. Por isso que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele fala, Pai Nosso. Ele fala de um pai que é nosso. Porque ele nos adotou. Ele trouxe sobre nós essa adoção. E aqui no versículo 16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica no meu espírito que eu não sou mais escravo, que eu não vivo mais uma vida de pecado, de engano, de mentira, mas que agora eu tenho uma adoção, eu tenho uma filiação, eu fui adotado, eu fui escolhido por ele e agora eu tenho um pai. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que a gente relaciona o nosso pai muitas vezes com o nosso pai terreno. E aí quando nós não temos uma boa paternidade terrena, a gente acaba olhando para o pai do céu como o nosso pai na terra, que te castigou, que te maltratou, que te abandonou, que te rejeitou, que não te deu um amor. Então você não consegue compreender esse pai, porque você assimila o pai com o seu pai. Mas o que é que eu quero ministrar aqui nessa noite? Eu quero dizer para você que independente de quem é o seu pai aqui na terra, quem é o seu pai físico, biológico, eu quero declarar que antes da fundação do mundo, ele gerou você nele, ele já havia gerado você nele. Ele já havia escolhido você. Ele já havia olhado para mim e para você e nos escolhido como filho, para que ele pudesse nos tirar, como nós lemos em Gálatas, e não voltei para o jugo da escravidão. Que escravidão? Aquela que Cristo já te libertou, aquela que o Espírito já foi liberado sobre a sua vida para trazer libertação, sobre aquele Espírito que já foi liberado sobre mim, sobre você, para te trazer livre, para que você viva uma vida livre de alguém como filho, que reconhece, como o pastor falou aqui, não precisa mandar, o filho sabe o que tem que fazer, porque ele conhece o pai. Agora, quando nós não conhecemos o Abba, quando nós não conhecemos o pai, nós ficamos perdidos, direcionados, e hoje nós vivemos em uma geração de órfãos, uma geração sem destino, uma geração sem direção, uma geração que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que quer fazer, porque não tem uma paternidade no pai, não compreende essa paternidade. Hoje você pergunta para um jovem, o que você quer ser quando você crescer? Eu não sei. O que você quer fazer daqui a um ano? Eu não sei. O que você sonha para o seu futuro? Eu não sei. Você entende que quem dá direcionamento, quem dá destino para um filho é o pai? E quando você não está debaixo desse entendimento, dessa revelação, muitas vezes você não sabe para onde você vai, porque talvez você está debaixo desse espírito de orfandade. E por isso que nós precisamos entender e ser uma geração que precisa de um pai, que tem um pai, que quer andar debaixo de um pai, que quer estar debaixo das ordenanças, como foi ministrado aqui quinta-feira, um pai que tem princípios, um pai que tem fundamento. Andar debaixo desse pai é andar fundamentando a sua vida todos os dias, fundamentando os princípios da palavra na sua vida, na sua casa, seu casamento, no seu futuro. Mas você se enxerga como filho quando você reconhece quem é o pai. Mas muitas vezes você não consegue se enxergar como filho e continua vivendo uma vida de escravo, vivendo uma vida distorcida. E sabe por que o diabo, ele ama
Isso, porque ele tira você completamente do propósito de Deus, debaixo de uma paternidade de amor, de adoção, de filho, de remissão, de cura, de libertação. Porque tudo isso o Espírito Santo de Deus proporciona sobre as nossas vidas. Quando nós somos encontrados por Ele, quando Ele nos encontrou, Ele trouxe, Ele derramou sobre nós esse espírito de adoção que nos trouxe liberdade, nos tirou do cativeiro, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para uma gloriosa luz, aonde hoje você já não caminha mais em peso, em obrigação, você caminha com prazer, com alegria, porque você faz para o seu Pai, você gosta de agradar o seu Pai, você ama adorar o seu Pai, você ama glorificar o seu Pai, você tem prazer em sentar na mesa com o Pai, você tem prazer de abrir a palavra e ouvir o Pai falar com você, porque você entendeu que seu filho não é mais escravo, não é mais alguém preso, oprimido. E nós lemos aqui em Romanos, lemos em Gálatas 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que o Senhor está apresentando, o que Ele apresenta para as nossas vidas aqui nessa noite. Deus, Ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus, chamados como filhos, não escravos, mas aqueles que foram chamados como filho. A palavra fala que o Senhor coopera para o bem daqueles que amam ao Pai, que amam a Deus, e que são livres, que entenderam a sua filiação. E nós precisamos entender isso, amado, que Deus é Pai. Jesus, Ele entendia isso, por isso que todo o seu tempo de caminhada sobre a terra, Ele clamava ao Pai, Ele pedia ao Pai, Ele falava com o Pai, Ele clamava em todo o tempo para o Pai. Ele entendia que o Pai era o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele compreendia que o Pai era aquele que estava com ele em todo o tempo. Ele não estava sozinho, porque o Pai estava com ele em todo o tempo. Quando nós não compreendemos isso, nós ficamos perdidos. E mesmo que muitas vezes você vem e sai da igreja, faz isso, faz aquilo, mas por que você ainda anda como escravo? Por que você ainda pensa como escravo? Porque talvez você ainda não compreendeu a sua paternidade em Deus, quem você é, a identidade que você tem como imagem do Filho de Deus, imagem e semelhança daquele que nos criou. Antes mesmo de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Ele nos desejou. Ele sonhou com cada um de nós. Em Malaquias 4:6, nem precisa abrir lá, fala que nos últimos dias Ele vai mandar o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que Ele está dizendo? Que nos últimos dias Ele vai trazer a paternidade do pai para o filho e do filho para o pai. Ele vai converter o coração dos pais ao filho. Ele está dizendo de uma paternidade, de exercer uma função de paternidade. Elias, ele tinha um filho espiritual. Ele tinha uma paternidade sobre a vida de Eliseu. E nós vemos que Elias, ele foi alguém que foi um profeta que fez muitos milagres. Mas Eliseu fez 2 vezes mais do que ele. Porque Eliseu, ele possuía, ele recebeu, ele desejou, ele pediu a porção dobrada do Espírito. Porque Eliseu entendeu o que era andar debaixo dessa paternidade, andar debaixo de uma unção dobrada, andar debaixo de um pai que é amor, de um pai que cuida, de um pai que ama estar contigo. Então, amados, esse tempo é um tempo que muitas vezes nós
nós acabamos entrando nesse lugar de escravidão, acabamos olhando para Jesus como coitado, como abandonado, como rejeitado, enquanto o Senhor está dizendo: não, mas eu já te escolhi, eu já deixei sobre você, eu já lancei sobre você uma filiação, uma adoção de filho. Eu não coloquei sobre você esse espírito que te atemoriza, que te amedronta, que faz com que você pare, que faz com que você não caminha, que faz com que você tenha medo. Sabe, eu vejo que o quanto o inimigo tem trabalhado, ele trabalha dentro das famílias. Ele trabalha na vida dos jovens, muito na vida dos jovens, com uma distorção de identidade, com uma distorção de caráter. Porque hoje nós temos muitos jovens abandonados que não têm pai, que não foram criados pelo seu pai biológico, físico. Então eles têm uma dificuldade de reconhecer Deus como pai, porque foram abandonados, foram rejeitados, não foram bem tratados. Então a figura acaba sendo uma figura ruim. Acaba trazendo para ele uma figura de um pai que não é bom. Agora olhe para uma criança, quando ela reconhece essa paternidade do pai, a criança se sente amada, desejada, cuidada, importante. Porque o pai cuida, o pai leva para a escola, o pai leva para a creche, o pai senta na mesa, o pai lê uma historinha, o pai põe para dormir, o pai faz tantas coisas na vida daquela criança, que aquela criança não tem problema, ela não sente abandono. Aí quando você apresenta Jesus para uma criança dessa, facilmente ela compreende. Porque meu pai é bom, meu pai me ama, meu pai cuida de mim. E hoje nós precisamos muito, muito ministrar no coração dessa geração, da nossa geração, que independente de onde eles vieram, independente da forma que eles foram tratados, independente do que eles passaram quando eles eram criança, eles precisam entrar nesse lugar, debaixo dessa nuvem de paternidade, se movimentando como filho, clamando todos os dias: Abba, Pai, fonte sustentadora, meu Abba, meu Senhor, meu ajudador, aquele que traz sobre mim amor e derrama sobre a minha vida e me inunda de amor. Porque só assim, amado, nós não teremos uma geração distorcida. Sabe, nós não teremos essa geração que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, sem destino, sem direção. Isso é muito perigoso. Por isso que eu creio que em Malaquias 4, quando diz que nos últimos dias Deus vai converter o coração dos pais, eu creio nessa palavra. Eu creio que vai haver uma convergência, já está havendo uma convergência de pais e filhos que sabem que são filhos e que vão se movimentar, que vão andar, que vão agir, que vão falar, que vão profetizar, que vão abrir a boca debaixo de uma filiação. Não vão abrir a boca simplesmente com rejeição, abandono, dores, mas vão abrir a boca declarando: não, mas eu tenho um pai que me adotou e que gerou em mim, pelo meu espírito, essa filiação. E eu reconheço essa filiação. E amados, não tem como ter uma vida abundante se nós não entendermos quem é Deus nas nossas vidas. A gente só consegue ter uma vida abundante quando a gente entende quem é esse Deus. Quem é esse Deus quando tudo parece que está dando errado e Ele está lá, ó. Calma. Bate o coração. Calma, calma. Já vai passar. A tempestade vai passar. Você conhece a soberania desse Deus, a grandeza desse Deus. Você reconhece a intensidade desse Pai. Você se encolhe e vai para os braços desse Pai, porque você sabe que Ele é Pai de amor e Ele te abraça em toda e qualquer circunstância. Quando você precisa de um abraço, Ele te dá. Quando você precisa de um afeto, Ele te dá. Quando você precisa de um cheiro, Ele te dá. Quando você precisa de um carinho, quando você precisa de uma palavra de correção, Ele te corrige também, porque Ele te ama. Então, quando nós sabemos quem é o nosso Pai, nós não viveremos a nossa vida toda debaixo de uma carência emocional. Carência emocional que fica
pedindo para as pessoas o amor, clamando para as pessoas a atenção, clamando para as pessoas que olhem para mim, porque eu não tenho, porque eu era, porque fazia isso, que acontecia. Não, por isso que tem pessoas que entram debaixo dessa paternidade, e quando ela abre a boca para testemunhar, você nem acredita que ela veio daquele lugar. Fala, meu Deus, como que aquela pessoa veio daquele lugar? E ela fala tanto desse amor de Deus, nada para esse amor de Deus, porque ela entendeu a sua filiação, ela compreendeu que ela é filha, que ela, mesmo que tenha sido abusada, mesmo que tenha sido usada, Deus gerou ela foi gerada nele, criada, predestinada para ele. E você sai desse lugar, e você entra num lugar aonde as escamas caem dos seus olhos, aonde você passa a viver uma novidade de vida, aonde você passa a viver em liberdade de vida. Você fica firme, como fala em Gálatas. Você não deseja nem quer mais voltar para o jugo da escravidão, porque você já foi livre, você compreendeu essa libertação. Em Efésios capítulo 1, eu amo esse versículo de Efésios. Vamos lá em Efésios. Eu já preguei esse capítulo, esse versículo aqui, mas eu amo essa palavra. A nossa mente precisa compreender isso, o nosso espírito precisa compreender essa palavra. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, que afirmação tremenda nas nossas vidas. Aqui quando o Senhor diz que antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Ele escolheu a mim, Ele escolheu você, antes mesmo da fundação do mundo. Pelo seu amor, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou para Ele. Ele nos adotou como filhos, como herdeiro, como co-herdeiros. O Senhor nos escolheu para o louvor da sua glória. Você tem noção da sua importância, do seu valor? E você foi escolhido para o louvor da glória de Deus. Você foi escolhido para glorificar, para exaltar, para engrandecer o nome santo do Senhor. Então como é que você pode se sentir alguém que não é importante?
Como você pode permitir voltar para o jugo da escravidão? Como você pode se permitir voltar novamente a essa crise emocional, a esse turbilhão de emoções dentro de você, sendo que de dentro de você há um espírito que testifica o espírito do Abba sobre a sua vida. Ele testifica esse espírito sobre a sua vida. E quando nós lemos também em Romanos, fala que a criação está aguardando com expectativa os filhos de Deus, aqueles que reconhecem a criação, aqueles que reconhecem a sua identidade, aqueles que têm o seu caráter moldado na imagem e na semelhança do Deus Altíssimo. Aquele que não tem dentro dele a distorção, que muitas vezes o inimigo quer distorcer os papéis. Por isso que o inimigo trabalha tanto em distorcer o papel da mulher e o papel do homem. Porque ele vai contra os princípios de Deus. E Deus, ele não muda. Deus, a palavra dele não muda. Deus, ele é um Deus de princípio. E por mais que Satanás se levante tentando trabalhar para distorcer a imagem e a semelhança de Deus, Deus sempre vai declarar sobre a sua vida: você é filho, você foi predestinado para mim, você foi chamado como filho adotado por mim. Sabe, amado, quando a gente entende isso, eu não estou dizendo que você não vai ter problema, você não vai ter crise. Não, pode até ter, porque a gente vive num mundo de crise. Mas você sabe quem você é. Você identifica rapidinho a sua identidade. E você, Satanás, bate retirada agora, porque eu sei quem eu sou, da onde eu vim e qual é o espírito que está sobre mim. Então, quando você tem essa verdade selada no teu espírito, por isso que você passa pela prova dando glória a Deus. Por isso que você entende que se passar pelas águas não vai ser afogado, porque você sabe que o Pai está cuidando de você. E você é filho, e que o Pai, ele ama o filho. Qual é o pai que quer maltratar o filho? Nenhum pai. Se bem que tem alguns que não conhecem ao Senhor, que não conhecem a Deus como Pai, simplesmente repete aquilo que foi feito na vida dele como filho, ele repete como pai. Mas quando você encontra, quando esse Pai te encontrou e me encontrou, e trouxe para a minha vida, e trouxe para a sua vida esse espírito de adoção, você agora tem um propósito, você agora tem um destino, você agora tem uma direção, você agora tem um foco. Você não anda mais como ovelha desgarrada. Não é qualquer coisa que tira você da direção. Não é qualquer palavra que tira você do foco. Não é qualquer corrupção que tira você. Não é qualquer coisa que vai contaminar você, porque você sabe quem você é, aonde você estiver, em qualquer lugar aonde você estiver, você sabe que você é filho, você sabe que você já foi adotado, e que as trevas, e que escravos já não mais faz parte da sua vida. Por isso que você foi liberto, e você pode ir lá nos lugares aonde você andava, e o lugar não te domina mais, porque você agora é livre, e você reconheceu que você é filho, e não vai voltar mais para o jugo da escravidão. Você entende isso? Por isso que você pode caminhar, você pode andar livre em todos os lugares. Muitas vezes, vamos supor, pessoas que bebem ou pessoas que se prostituíam. Quando essa pessoa reconhece a paternidade, reconhece o Abba como pai, ela sai desse cativeiro de abandono, desse cativeiro de orfandade. Ela entra dentro do lugar de filiação, e nada do que ela fez pode impedir ela de ser chamada de filha. Ela se arrepende, ela é perdoada, os seus pecados são lavados, remidos pelo sangue de Jesus. O amor do Pai é derramado sobre a vida dela, e ela se posta como aquela prostituta que foi ali apedrejada. Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aquela mulher, ilesa, livre daquela situação, e nunca mais volta para aquele lugar de escravidão. Ela não volta mais para aquele lugar, porque ela reconheceu Jesus naquela hora. Naquele momento, nada mais do que aquela mulher fez.
Importava que os pecados dela haviam sido perdoados, as vestes delas haviam sido lavadas, e que dali para frente o Senhor tinha uma palavra para ela: vá e não peques mais. Então, da mesma forma, o Senhor faz com as nossas vidas, mas a gente precisa entender isso. E não adianta nós falarmos: não, mas eu já sei disso, pastora. Eu já ouvi essa palavra, eu conheço essa palavra de ponta a ponta. Mas então por que você tem uma mente de escravo? Porque você vive como escravo o tempo todo fazendo o que você quer, fora da vontade do Senhor, fora do propósito do Senhor. Porque talvez você ainda não compreendeu exatamente quem é esse Pai. Esse Deus que é Pai e amor. Esse Deus que corrige, que ensina, que levanta o caído, que traz salvação para uma prostituta que guardou os seus profetas, coloca o nome dela na genealogia de Jesus. O pai que não olhou para a prostituta, mas olhou para a filha. O pai que não olha para o pecador, mas olha para o pecador arrependido, olha como um filho. Porque Ele tem esse espírito de adoção sobre as nossas vidas. Por isso que essa palavra de Efésios, eu ministro essa palavra muito, porque quando nós não compreendemos que temos um Pai, que temos uma paternidade, que temos um Abba, que temos uma fonte, que temos um Pai com as mãos estendidas, que nos ama, nós iremos passar por muitos processos até compreender que você é filho, que você não é mais escravo, não é mais abandonado, não é mais rejeitado. Ah, mas eu nasci fruto de um estupro, mas você foi gerado por Ele, e Ele limpa todo o seu passado, Ele limpa tudo, todas as suas amarguras, suas dores, seus traumas, Ele limpa, Ele cura os seus traumas. Porque Ele traz para você para uma luz, para agora mostrar para você quem Ele é como Pai na sua vida. E qual é o propósito que Ele tem para você. Qual é o projeto que Ele tem para você. Qual é o plano de vida que Ele tem para você. Que o Pai tem para você. Porque muitas vezes nós andamos durante muito tempo fazendo projetos, fazendo planos, sem verdadeiramente saber quais são os planos e os projetos do Pai para mim como filho. Como um filho adotivo que somos, como filho escolhido que somos. Eu queria ministrar essa palavra no seu coração. Eu queria que agora você fechasse os seus olhos. E nessa hora que você fechar os seus olhos, quero que você compreenda com muita clareza nessa noite a sua filiação. Saiba quem é o seu Pai. O seu Deus, para que você não volte mais para esse jugo da escravidão. Tem pessoas que saem da presença de Deus, elas declaram: nossa, eu nunca me senti tão livre. Que engano! Ao contrário, ela voltou para o jugo da escravidão. Novamente, ela voltou a ser manipulada, escravizada pelo diabo. Ela voltou a ser usada, induzida, direcionada pelo inimigo, porque ela saiu da liberdade, voltou novamente para o jugo da escravidão. Só que o inimigo engana, achando que ela tem liberdade, que ela pode sair, fazer o que ela quer e aonde ela quiser. Esse é o maior engano, a maior armadilha de Satanás: tirar, roubar você da luz e trazer você novamente para o império das trevas. Porque quando Ele te trouxe para a luz, Ele quer que você permaneça firme na luz. Ele quer que você se movimente firme na luz. E o Espírito Santo de Deus, Ele ministrou essa palavra no meu coração, porque muitas vezes a igreja, ela anda como uma igreja órfã. Ela anda como uma igreja pedindo algo que o Pai já deu. Ela anda como uma igreja que não se posiciona como filho
como uma igreja, como se fosse abandonada, rejeitada. Não, ao contrário. Você tem um pai, ele ama a igreja, ele tem essa filiação, ele tem você como adotivo, adotado, enxertado nele. Reconhecer o amor de Deus quando tudo vai bem, talvez seja fácil. Mas reconhecer o amor de Deus e a grandeza de Deus quando tudo está dando errado, é aí que você reconhece: eu tenho um pai. E o pai que eu tenho não me abandona. O pai que eu tenho não distorce meu caráter, não distorce a minha mente. Ao contrário, o meu pai me direciona. O meu pai me dá destino. O meu pai me dá propósito. O meu pai cria, desperta sonhos e projetos dentro de mim, aonde eu creio que eu vou avançar. Eu creio que eu vou conseguir, porque os planos dele são maiores do que os meus. Todos os planos dele são maiores do que os meus planos. E sabe por que a gente não vive uma geração que não queima? Sabe por que a gente vive uma geração que não arde pelo Senhor? Porque a gente vive uma geração de órfãos. Mas quando nós vivemos uma geração que entende a sua paternidade, que entende o seu amor no Pai, é uma geração que queima, que arde, que deseja, que não se contenta só de vir para a igreja, não se contenta só em estar aqui, mas ela quer mais, ela quer experimentar mais, ela deseja mais, ela quer conhecer mais, ela quer ler mais, ela quer aprender mais, porque ela sabe que esse pai leva ela para lugares profundos nele, leva para lugares de revelação, de visão, de palavra nele. Sabe, amados, isso é muito, muito sério, você saber em que tipo de filiação você se movimenta. Por que você não clama até que ele venha? Porque você não sabe para quem que você está clamando. Mas quando você expressa no teu coração: eu vou clamar até que ele venha, até que ele venha eu vou clamar, eu vou orar até que ele venha, eu vou adorar até que ele venha, porque você sabe para quem você está clamando, você sabe quem é o seu Abba, quem é a sua fonte, quem é a sua sustentação. Aí você tem uma sede, uma fome ardente dentro de você. Você não vive morno. Ou você é quente ou você é frio. Porque o morno ele vai vomitar. O morno ele vai pôr para fora. O morno ele vai enjoar. O morno traz náusea. O morno traz vômito. Mas o quente traz desejo. Sente o fogo dele. Sente o queimar dele. Sente a presença dele. Sente desejo por ele. E é disso que o Senhor está nos chamando nessa noite. O Senhor está nos chamando nessa noite de filhos. Aonde estão os meus filhos? Aonde estão aqueles que eu predestinei para mim? Aonde estão aqueles que eu gerei em mim antes da fundação do mundo? Aonde estão aqueles que eu derramei sobre eles o meu espírito? Para que não ande mais atemorizado, mas que ande todos os dias em novidade de vida, em experiências com ele, todos os dias. Eu queria nessa noite chamar todos os jovens dessa igreja. Eu queria que todos aqui na frente, eu quero liberar algo sobre a vida deles nessa noite. Todos os jovens, você que ainda não casou, vem aqui na frente. Mantenha-se um pouco distante um do outro. Mas eu quero que você venha aqui na frente nessa noite. Que eu quero nessa noite que todo espírito de orfandade, todo espírito de abandono que traz medo, rejeição, depressão, vai bater retirada das vidas dessa geração, porque essa é a geração de filhos. Chame lá os professores na escolinha. Em nome de Jesus. Eu quero declarar essa geração. Essa é a geração de filhos.
Essa é a geração que o Senhor está ardentemente esperando, com muitas expectativas de filhos. Você que é obreiro, você que é líder da comunidade, fica aqui atrás deles. Estenda as mãos aqui nessa noite. Eu quero nessa noite declarar que todo espírito de orfandade, que todo espírito de abandono, de rejeição, que tudo aquilo que o inimigo distorceu no caráter, tudo aquilo que o inimigo tem distorcido nessa geração, nessa noite nós queremos resgatar a paternidade, nós queremos resgatar nessa noite, levantar os filhos que vão arder, que vão queimar, que vão ser aqueles que não vão cessar de clamar até que o Senhor venha, que não vão cessar de adorar enquanto Ele não vem, que não vão cessar de buscar a face de Deus até que Ele venha, que não vão cessar até que a revelação venha, até que o Espírito seja derramado sobre eles. Nós queremos liberar nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos liberar sobre essa geração uma geração de filhos, uma geração de jovens libertos e que não vão voltar para a escravidão do pecado, não vão ter as suas identidades distorcidas, não vão ter a sua feminilidade, masculinidade distorcida, porque sabem que são filhos, filhas adotivas escolhidas por Deus, e que esse amor comece a ser derramado sobre este lugar, e que uma liberação dos céus nessa noite comece a ser liberada sobre a vida dessa geração que adora, geração livre, geração que é liberta, geração que estiver aprisionada. Se tiver alguém aprisionado aqui, nós liberamos a chave do cativeiro, nós liberamos agora a chave dos aprisionamentos nessa noite dessa geração. Nós liberamos nessa noite, todo homossexualismo seja repreendido, todo lesbianismo seja repreendido, toda distorção seja repreendido nessa noite. Nós levantamos os filhos adotivos, amados e desejados do Senhor sobre este lugar. Você que é líder, obreiro, coloque as mãos sobre os jovens, liberando o espírito de adoção, filho. Libere sobre eles, filho. Presbítero Mateus pode orar. Os dois Mateus pode pôr as mãos. Libera eles como filho nessa noite. Libera de todo aprisionamento. Libera de todo cativeiro. Libera agora. Libera agora de todo aprisionamento. Libera agora de toda maldição. Geração de escravos, nós mandamos embora. Geração de escravos. Não, nós queremos declarar geração de filho. Uma geração de filho.
diante do teu altar, diante do teu altar, até que o céu venha, eu vou clamar, até que o céu venha, eu não vou descansar, até que o céu venha, eu vou dançar a minha vida, diante do teu altar, diante do teu altar. A sua palavra nos fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. O Deus desse século veio para cegar o entendimento dos filhos, mas nós não somos esses. Não. Saia sobre a mente dos filhos agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que veio para cegar a mente dos filhos, nós repreendemos no nome de Jesus. Agora, no nome de Jesus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não mais escravos, não. Não mais escravos, não. Filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas profetizarão. Os filhos e filhas profetizarão. Os corações dos pais se converterão aos corações dos filhos. E os filhos e filhas profetizarão. Vamos lá, profetize agora no nome de Jesus. Filhos e filhas profetizarão. Nós seremos a geração. Nós seremos a geração agora no nome de Jesus. Nós tomamos posse da nossa herança agora no nome de Jesus. Nós somos filhos e cordeiros. Tome posse da sua herança agora no nome de Jesus. Tome posse da sua herança. Jesus é quem nos destino. Jesus é quem diz aonde nós vamos. Eu profetizo que nós seremos a geração que irá pisar sobre a cabeça de Satanás, que irá pisar nos lugares que Jesus vai nos levar. Não mais uma geração perdida, não. Uma geração com destino, uma geração com frutos, uma geração que passa sua vida aos pés de Jesus. Nós somos a geração que ama Jesus. Nós somos a geração que ama a sua vinda. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós não somos a geração que tem medo de Jesus, mas nós somos a geração que anseia. Hora vem, Senhor Jesus. Vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora, vem sem demora. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Levanta as suas mãos. Nós somos livres. Agora nós saímos da escravidão e nos tornamos filhos e cordeiros. Então comece a profetizar agora. Os filhos e filhas profetizarão. Comece a profetizar agora. Comece a adorar a Ele. Não mais sobre o domínio das trevas. Não mais sobre o domínio da escravidão. Mas da liberdade que Cristo
Senhor nos libertou. No nome de Jesus, agora, Jesus. Jesus. Até que o céu venha, eu vou clamar. Até que o céu venha, eu não vou descansar. Até que o céu venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Até que o céu venha, eu vou clamar. Até que o céu venha, eu não vou descansar. Até que o céu venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Cai meu coração com uma ferida que morre por ti. Cai meu coração com uma ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar, a suplicar, até que o céu venha. Quere meu coração. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar, até que o céu venha. Até que o céu venha. Eu não vou descansar até que o céu venha. Diante do teu altar, até que o céu venha, eu vou clamar. Até que o céu venha, eu não vou descansar. Pai, nós declaramos nessa noite, Deus, uma geração selada e marcada pelo Teu Espírito. Nós declaramos nessa noite, Pai, uma geração de filhos, uma geração de herdeiros, uma geração, Pai, daqueles que amam a Tua presença e que não vão se cansar de clamar até que o Senhor venha. Nós queremos declarar nessa noite que essa geração é a geração que vai clamar, é a geração que vai adorar, é a geração que vai profetizar, de mestres, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram chamados para evangelizar, para curar, para libertar. Eu quero declarar sobre essa geração, Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre essa geração, para libertar o cativo do cativeiro, para trazer à existência aquilo que não existe, para trazer de volta aquilo que está preso. Eu quero declarar que essa geração é a geração das boas notícias, é a geração que vai trazer as boas notícias do Evangelho do Reino, vai pregar o Evangelho do Reino nos quatro lugares dessa nação, para que o povo reconheça que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus! Aplauda o Senhor! Aleluia! Eu te dou os meus ombros, Glória a Deus! a tua glória. Aleluia! Por onde eu passar, manifestar